A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder juntos aí compartilhar aí de mais uma porção da palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus, agradecemos também a você pela sua presença juntamente conosco, cultuando ao Senhor, conforme a Áurea acabou de falar, né? Aqui são tantos irmãos nossos, né, Áurea, que é presente juntamente conosco e às vezes não temos nem como falar, porque a gente não sabe o nome, né? Mas são pessoas que têm o hábito de estar com o seu rádio ligado. E a você, aonde quer que você estiver, conhecido ou não, né? Nosso desejo aí é que a graça do Senhor continue presente na sua vida, te abençoando aonde quer que você estiver, né? Quer seja na nossa cidade, fora, quer seja fora do nosso estado ou fora do nosso país, mas que a boa mão do Senhor possa estar te alcançando aí nesse dia, alcançando bênçãos a favor de sua família e daí os seus projetos de vida. Gostaria de destacar também, Áurea, nossos irmãos lá do bairro Matriz, né? Sempre presente conosco, não é isso? Queridos, para a nossa meditação, o livro é Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11, é apenas o versículo de número 27 e 28, que assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: "Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou." E ele respondeu: "Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a obedecem." Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Ouvir. Queridos, quando nós falamos esta palavra ouvir, ela chega bem clara no nosso entendimento, porque ouvir é algo que nós aprendemos, né, desde a nossa infância, né? Ouvir é algo que faz parte da nossa vida e é algo que nos acompanha, querendo ou não, né? Muitas vezes nós temos que ouvir, né, Áurea? Não tem como não ouvir. Temos a necessidade de ouvir. E quando nós nos aprofundamos nesta questão, neste ato de ouvir, né? Quer seja por um ato voluntário ou não, quando nós queremos ouvir ou não, nós entendemos que ao longo de um dia nós ouvimos muitas coisas. Ao longo de um dia chega para nós muita informação, né? Ao longo de um dia chega para nós muitas palavras, muitas nós ouvimos porque passamos perto, não tem como não ouvir, né? Mas ao longo de um dia são muitas informações que chegam, né? Em nossos ouvidos, né? São pessoas conversando com a gente ou pessoas conversando com outras e nós passando ali por perto, ou uma propaganda de um carro de som, alguma coisa, mas são muitas coisas que ao longo de um dia nós ouvimos. E de tudo que a gente ouve, a gente guarda um bocado, um bocado a gente não guarda, outras nós estamos apenas escutando o barulho, né? Mas nós estamos bem alheio àquilo que está sendo falado, que é coisa que não é de nossa conta, é coisa que não nos interessa, né? Só escutamos os ruídos porque, né, o nosso ouvido ele capta isso mesmo. Mas muitas das coisas que nós ouvimos e guardamos, porque é aquilo que nos interessa. Normalmente nós não guardamos aquilo que não nos interessa. E o mais triste nessa questão de guardar, Áurea, porque nem sempre nós guardamos aquilo que é bom. Nem sempre nós guardamos aquilo que os nossos ouvidos recebem, né? Nem sempre nós guardamos aquilo que é bom. Nós temos por hábito também de guardar bobagem, nós temos por hábito de guardar aquilo que não promove crescimento, nós temos por hábito também de guardar aquilo que não promove edificação nenhuma, e temos por hábito também de guardar coisas boas. Então, queridos, quando nós falamos de ouvir, é algo que nós sabemos muito bem, porque faz parte da nossa vida, faz parte de toda a nossa história.
E ao longo de um dia, muitas informações nós ouvimos. Aí você fala assim, mas por que você está falando isso? Bom, pois bem, porque o texto que nós acabamos de ler, vai falar acerca de uma declaração dada pelo próprio Senhor Jesus. O cenário aqui é o seguinte: o Senhor, ele falava a uma grande multidão, e aí o que ele falava? Instrução. Ele instruía acerca da palavra de Deus, acerca do posicionamento, né, com relação à palavra de Deus, e dando aquela instrução para aquela grande multidão. Ele chama a atenção de uma mulher, né? E aquela mulher, ela tomada assim por um sentimento que a Bíblia não vai assim entrar em detalhes, sabe? Mas eu entendo que ela ficou maravilhada com aquelas palavras de Jesus. E aí, entendo eu que aquela mulher, ela falou assim, ela deve ter ido assim nas questões familiares. Por quê? Porque um pai, ele se orgulha de um filho. E eu entendo que aquela mulher, com esta visão, ela diz essas seguintes palavras: feliz é a mulher que te deu a luz. Feliz é a mulher que te amamentou. Então, quando aquela mulher ouvia o Senhor falar, quando aquela mulher ouvia a autoridade do Senhor, a sabedoria do Senhor em falar as palavras que daria entendimento acerca do reino dos céus, que era o propósito do Senhor, anunciar o reino dos céus, aquela mulher não se conteve em ver tanta sabedoria e exclama, né, desta forma: feliz é a mulher que te deu a luz. Ou seja, em outras palavras, ela falou assim: a sua mãe deve se orgulhar muito de você. A sua mãe deve se orgulhar muito, né? Ela deve se sentir muito por ter um filho que tem tais palavras. E aí o Senhor Jesus, ele desconsidera a consideração daquela mulher. Olha que coisa interessante. Aquela mulher fez uma consideração acerca de Jesus e o Senhor desconsiderou e apontou a direção da verdadeira felicidade. Quando o Senhor Jesus vai responder para ela assim, e respondeu Jesus antes, ou seja, não, muito pelo contrário. O que o Senhor está falando aqui, quando ele fala antes, ele está falando, epa, as coisas não é dessa forma não. Muito pelo contrário, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Aleluia. Queridos, para esta rápida reflexão, a palavra que nós destacamos aqui é ouvir. Conforme desde a introdução a gente vem falando acerca do ato de ouvir. E além de tantas coisas que nós ouvimos ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de nossa história, também em meio a tantas coisas, tantas informações, também existe a informação acerca da pessoa de Deus, acerca da pessoa de Jesus, acerca da pessoa do Senhor Espírito Santo de Deus, acerca do reino de Deus, acerca das informações com relação às questões espirituais. E esta rápida reflexão, ela vai nos chamar a atenção com relação à importância que eu tenho dado acerca destas informações que têm chegado no meu entendimento. Ou seja, de tudo aquilo que eu tenho ouvido acerca do reino de Deus, qual que é a importância que eu tenho dado? Eu tenho guardado, ou conforme tem um dito popular aí, Áurea, tem certas coisas que a gente ouve, né? Coisas que a gente não agrada muito.
que tem pessoas que dizem assim, ó, entrou no ouvido e saiu no outro. Você já escutou isso? Entrou no ouvido e saiu no outro. Infelizmente, queridos, nós temos por hábito de fazer isso. Quando nós falamos de entrar no ouvido e sair pelo outro, é coisa que você não guarda, é coisa que você não retém, e aquilo que você não retém é porque não te chamou a atenção. Aquilo que você não retém é porque você não teve o interesse. Os teus olhos não voltaram para a questão. E infelizmente, dentro desta questão de ouvir sem interesse, é muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Mas a orientação do Senhor aqui é feliz. A orientação do Senhor aqui é bem-aventurado. A orientação do Senhor aqui é quer segurança, quer esperança, quer nova vida. A palavra do Senhor aqui é ouvir e obedecer à palavra de Deus. Queridos, isso é muito sério. São as nossas decisões aqui, são os nossos posicionamentos aqui face à palavra de Deus que vai definir a nossa eternidade. Ou a aceitação ou a rejeição. Não existe um outro termo. Não existe um terceiro posicionamento. Ou ouvimos, guardamos e obedecemos, ou simplesmente somos um ouvinte do tipo esquecido. E ser um ouvinte esquecido e nada espiritualmente é a mesma coisa. Daí a orientação da palavra do Senhor acerca deste assunto, que é um assunto que é sério, porque ele tem peso de eternidade. Princípio, entendemos aqui que fala acerca de uma vida feliz. E muitas pessoas entendem que princípio de felicidade, ele vem com tantas coisas, menos a palavra do Senhor, olha. Muitas pessoas entendem que princípio de felicidade é ter saúde, princípio de felicidade é ter recurso, princípio de felicidade é ter oportunidade. Mas o Senhor Jesus está jogando todas essas coisas por terra. Por quê? Porque todas essas coisas são passageiras. Quem tem felicidade, quem tem saúde hoje, amanhã pode não ter. Quem tem recurso hoje, amanhã pode não ter. Quem tem oportunidade hoje, amanhã pode não ter. E falar acerca da palavra do Senhor, mas quem tem o Senhor Jesus hoje e se preserva na presença do Senhor no amanhã, tem a felicidade. Porque só o Senhor é a fonte de uma vida feliz, de uma eternidade feliz. Daí a orientação do Senhor Jesus. Acima de qualquer coisa, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática, ou as obedece. Que ensino maravilhoso, querido. Mas não é tão fácil assim para muitos. Que ensino grandioso, mas não é tão fácil assim para muitos. Que coisa linda aos olhos, né? Daqueles que já reconheceram isso, mas infelizmente não é uma coisa tão linda assim aos olhos de todos. Não desperta tanto interesse assim. Mas independente da palavra do Senhor não te despertar interesse nenhum, mas haverá um dia que todos, aleluia, diz a palavra de Deus, todos hão de reconhecer. Todos hão de reconhecer, com Cristo ou sem Cristo, mas todos hão de reconhecer. E quando nós reconhecemos na oportunidade de viver com Cristo, é excelente. Mas e quando se reconhece que Cristo é o caminho, quando já não tem mais a oportunidade de andar este caminho, de viver este caminho? É uma situação que só vai restar, conforme diz a palavra de Deus, a dor de um arrependimento eterno. Com esta palavra aqui eu aprendo dois ensinos bem rápido, bem objetivo, para a gente encerrar. Eu entendo que ouvir e obedecer é base da felicidade. Ouvir e obedecer é base da felicidade. Palavras do Senhor Jesus Cristo, quando diz: antes, felizes são aqueles
que ouvem a palavra de Deus e obedecem. E entendemos que felicidade, ela independe de recurso financeiro. Felicidade, ela independe de saúde. Felicidade, ela não depende de circunstância, ela é um estado de espírito. E esse estado de espíritos, Cristo pode te proporcionar, independente de circunstância vivida. É a palavra do Senhor. No livro de Tiago, capítulo de número 1, no versículo de número 25, né, no livro de Tiago vai confirmar estas palavras aqui acerca da felicidade daqueles que ouvem a palavra do Senhor, quando diz assim: aquele que atenta para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor das boas obras, este será feliz naquilo que realizar. Executor das boas obras aqui é aquele que obedece, é aquele que põe em prática a palavra do Senhor, é aquele que não é um ouvinte esquecido, mas é aquele que guarda a palavra do Senhor e coloca em prática. E o fechamento aqui é a promessa da felicidade, confirmando aí as palavras do Senhor Jesus. E no livro de Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 17, o outro ensino que eu aprendo aqui é, o primeiro é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer é base de felicidade. E o segundo ensino aqui é ouvir e aceitar. Vai gerar a nossa fé. Ouvir e aceitar. E fé é tudo que nós necessitamos. Conforme nós falamos aqui, fé é a base de todas as coisas. No livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, a palavra do Senhor vai falar assim: consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem mediante a palavra de Deus. Ou seja, é no ouvir que nós começamos a exercer, né, essa virtude maravilhosa que Deus nos deu de crer. E a palavra do Senhor vai nos dar uma importância tremenda em cima desta questão da fé. Eu preciso, a Bíblia vai falar, eu tenho a necessidade da fé. Como é que eu vou relacionar com alguém que eu não creio que ele existe? Não existe esse relacionamento. Nós relacionamos com quem nós conhecemos e o Senhor nos dá esta oportunidade. O Senhor, ele se revela a mim e a você, né, de uma maneira que você possa ter toda a convicção que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É a palavra do Senhor. Mas isso começa com o quê? Com fé. E nós entendemos que a fé é o princípio de todas as coisas e sem ela nós não temos como agradar a Deus. Por quê? Porque sem a fé não existe uma vida espiritual. Sem a fé não existe um relacionamento com Deus. Sem a fé eu não vou crer na sua palavra. Se eu não creio, como que eu vou obedecer? Não tem como. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Querido, nós só temos ganhar em ser um ouvinte praticante da palavra do Senhor. O Senhor tem para mim e para você todas as orientações para uma vida sadia, uma vida bem direcionada, uma vida alicerçada na presença dEle, à luz da sua palavra. Somente ouvindo a sua palavra e colocando ela em prática. Não despreze a palavra do Senhor, querido. Não seja um ouvinte esquecido acerca de quando você recebe uma palavra, quer seja na igreja, quer seja em uma pessoa que passa na rua, quer seja em um folheto, alguma coisa que te faz você ter conhecimento acerca da verdade, acerca da verdade do céu. Não despreze a palavra do Senhor. Como sempre nós falamos aqui, que a palavra do Senhor é o de melhor para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, guardar a palavra do Senhor é a melhor escolha, né, melhor irmã? escolha. Nós sabemos que Deus nos convida para estar ouvindo a palavra, mas o importante mesmo é guardar.
é praticar e é viver na palavra do Senhor. Nós vemos Jeremias capítulo 22, versículo 29, lá está escrito assim: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Um clamor aí, né, Áurea? Um clamor do céu para a terra, né? É uma coisa que não é um pedido qualquer, não é um pedido simples, mas é um pedido qual é necessário que nós venhamos obedecer, né? Mateus 7:24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Acho muito importante essa comparação, né, Ivan? Essas duas casas, né? Uma construída sobre a rocha, outra construída sobre a areia, que é a do tolo, que foi construída sobre a areia. São como duas pessoas, né? São duas pessoas. Duas pessoas que às vezes passam pelo mesmo problema. Porém, a sua fé está firmada em Cristo Jesus. Vive a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus. A mesma provação, a mesma tempestade, o mesmo vento que assopra na vida de um, assopra na vida do outro. Porém, aquele que construiu a sua casa na areia é aquele que não está com a sua fé firmada em Cristo Jesus, ele não tem a mesma força. Às vezes nós vemos pessoas suicidando, fazendo assim uma comparação, né? Quantas vezes vemos pessoas suicidando por um problema que outra pessoa já passou por aquele mesmo problema. E saiu lá na frente vencedor. E saiu vencedor, né? Em Cristo Jesus. Aí essa pessoa é destruída com esse problema. Não consegue mais viver. E às vezes dá fim na sua vida porque não suporta, né? Quer dizer, a hora que a tempestade vem, o vento vem e assopra, essa pessoa não aguenta. Mas aquele que guarda, aquele que é prudente, né? Que guarda a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, vive na obediência à palavra do Senhor dia após dia, esse é o sábio, esse é o prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E nós, nesta tarde, nós também estamos aqui para convidar você a ouvir a palavra do Senhor. E esse ouvir que nós estamos falando aqui não é um ouvir, aquele que o Ivan já disse, né, de entrar num ouvido e sair no outro ouvido. Não, é o ouvir que guarda aqui dentro do coração. E depois que você guarda no coração, ela causa um temor no seu coração. A palavra do Senhor, ela causa um efeito em nós, e esse efeito traz o temor do Senhor. E aí nós começamos a praticar essa palavra. Aleluia. E começamos a andar com ele. Isso e é aí, automático, né? É automático. É automático. Ela é um fortificante nas nossas vidas. Assim como você toma um remédio que cura uma enfermidade, assim é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Ela faz um efeito maravilhoso. Ela traz uma firmeza espiritual em nós. Aí vem a chuva, vem o vento, né? Que é as provações dessa vida, que ninguém está a escape, né? As aflições, né? As aflições. O próprio Jesus, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quem está nele, firmado nele, que é a rocha da nossa salvação, se nós estamos firmados nele, vem o vento, vem a chuva, mas nós estamos firmes, porque ele nos segura, ele nos protege e ele é a nossa força. Aleluia. Só lembrando aí, Áurea, com relação a essas duas casas que você falou aí, né? São duas casas que representam duas pessoas, né? Duas classes de pessoas, né? Aí não está falando de edificação, de tijolo, está falando de pessoa, né? E a orientação aí é quem está firmado no Senhor. Ele não está isento de problema, né? Mas com o Senhor nós temos a garantia de sua promessa, coisa de quem não tem ou não estar com o Senhor não pode desfrutar, queridos. Daí a importância quando nós anunciamos aqui o Senhor como sendo o recurso
do qual você não pode abrir mão. Recurso para a salvação de sua alma. Você não pode abrir mão. É a palavra do Senhor, você não pode abrir mão disso. Muitas pessoas, infelizmente, só vão dar conta disso de uma eternidade sem Cristo. Mas esta não é a proposta do Senhor. A proposta do Senhor é salvação. É que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra do Senhor vai nos dizer acerca desta verdade, vai nos orientar acerca desta verdade, vai nos direcionar acerca desta verdade. Daí fica o convite do Senhor Jesus para nós. Felizes são aqueles que ouvem a palavra. Queira ser um feliz, querido. Esta felicidade aqui que o Senhor Jesus ele expressa é uma felicidade que vai além de um simples contentamento desta terra, de um momentinho de satisfação desta terra. Aqui o peso aqui é peso de eternidade. Quando ele fala de felicidade aqui, ele está falando de vida e vida com abundância, vida na presença do Senhor, que começa nessa terra e se estende por uma eternidade. Mas para isso é preciso você crer. Mas para isso é preciso você ouvir. E para isso é preciso que aquilo que você ouviu, você guarda, coloca em prática na sua vida. Que essa seja a sua realidade. Tem uma outra fonte de bênção para a nossa vida. E olha, também em ouvir a palavra do Senhor, que é uma proteção contra o pecado, né? Salmo 119 vai falar isso. O salmista declara: eu guardei a tua palavra, né? Guardei, ele não foi um ouvinte esquecido, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E entendemos que o pecado é tudo que nos afasta do Senhor. Então, o que ele expressa aí? Eu não quero me afastar de Deus. Olha que coisa bonita. Por isso que a palavra, ela entra aí como um protetor, né? Um protetor do céu para a nossa vida, nos mantendo em um relacionamento sadio com Deus. Só temos a ganhar com a palavra de Deus, querido. É por isso que o convite do Senhor é esse, é que nós venhamos atentar para a lei perfeita, conforme acabamos de ler aqui na Bíblia. Atentar para a lei perfeita, a única lei, né? Ou a única palavra que nos traz a verdadeira liberdade. Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor nos concedeu. E está, Senhor Deus amado, nos proporcionando esta oportunidade de mais um dia, mais um culto Vida em Cristo. Receba, Senhor, a gratidão por todos quanto também cultuam o Senhor juntamente conosco. A gratidão pela palavra do Senhor que nos conforta, que nos consola e nos enche de esperança. Receba, Senhor, a nossa gratidão pela tua bondade e por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.